A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos iniciando mais uma semana das nossas leituras diárias, das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí prosseguindo com os estudos deste segundo trimestre de 2024, onde estamos estudando o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nesta semana chegamos ao estudo da lição de número 11, que tem por data 16 de junho de 2024, e o título da lição que vamos estudar é A Realidade Bíblica do Inferno. Na lição deste domingo, queridos, que vamos estudar, estudaremos aí a respeito do inferno. E muitos evitam, falar sobre este tema. Entretanto, não falar a respeito desse assunto não evita que alguns caminhem em sua direção. Um dia, queridos, todos vão experimentar a morte, independente aí da classe social a que pertençam, a religião ou títulos. E sabemos também que depois da morte vai se seguir o juízo, ou o céu ou o inferno. Então, o inferno é real e ele não foi preparado para o ser humano. Por essa razão, nos sentimos incomodados de falar a respeito dele. Contudo, a sua realidade é um alerta aí para nós ao longo de nossa carreira. Embora esse seja um assunto difícil de tratar na atualidade, o inferno é um dos principais assuntos do Novo Testamento. Veremos que Jesus ensinou de forma enfática a realidade do inferno nos evangelhos. Quero te convidar, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias, que é uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início à leitura diária de segunda-feira, 10 de junho de 2024, tem como título A enganosa aparência de piedade dos falsos ensinadores. Hoje temos dois textos bíblicos. O primeiro encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. E também no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7, versículo 15, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Queridos, a vinda dos falsos profetas, os mestres, foi anunciada aí como algo iminente por Jesus. Não se tratava de algo apenas hipotético ou de uma previsão possível, mas sim de uma profecia. A manifestação dos falsos mestres seria imprescindível. Vários outros escritores do Novo Testamento mencionam a vinda dos falsos profetas, em especial Paulo, Pedro, João e Judas. A vinda dos falsos profetas é apresentada também como um sinal escatológico da vinda de Cristo e da manifestação do anticristo. À medida que o tempo da segunda vinda de Cristo for se aproximando, a manifestação do engano por meio dos falsos profetas serão intensificadas. Portanto, convém estarmos atentos para as advertências da palavra de Deus sobre os falsos profetas. No sermão profético, Jesus prenuncia a vinda dos falsos mestres, como está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. No texto paralelo de Mateus, capítulo 24, versículo 24, está escrito: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esses dois textos paralelos, que tratam aí do mesmo evento, chamam a atenção para o fato de que os falsos profetas se manifestarão com o propósito de enganar os salvos com o pretexto de falsos milagres e de poderes sobrenaturais.
O sobrenatural é algo que chama muita atenção, seja no meio evangélico ou fora dele. Esses falsos mestres vêm amparado com um poder de engano sobrenatural extraordinário e enganará, se possível, até os próprios eleitos de Deus. Hoje em dia, as pessoas vivem à procura de movimentos onde se promete revelação, cura divina, libertação. E os falsos mestres serão hábeis promotores do engano nessa área, dotados aí por um poder miraculoso vindo do diabo e também com uma enganosa aparência de piedade. O apóstolo Paulo frequentemente usa contrastes, para enfatizar um atributo que deseja destacar. Na segunda carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, ele dá a Timóteo aí uma longa lista de comportamentos e atitudes pecaminosas que são contrários à vontade de Deus. E no versículo 5, Paulo diz a Timóteo para evitar aqueles que afirmam ser cristãos com suas bocas, que têm uma forma de piedade, mas que agem como incrédulos, negando aí o poder da piedade. Os que têm uma aparência de piedade, queridos, são aqueles que fazem uma exibição externa de religião. Apresentam-se como piedosos, mas é tudo para exibição. Não há poder por trás de sua religião, como evidenciado no fato de que suas vidas permanecem inalteradas. Tais pessoas falam de Deus e vivem em pecado, e estão bem com esse arranjo. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.